noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um culto. Antes de mais nada, não se esqueçam de compartilhar nossa live com seus familiares e amigos. E hoje eu fui escalada para a abertura do culto, de surpresa, para variar. E os versículos que Deus colocou no meu coração para dividir com vocês essa noite se encontram em Salmos 139, do verso 13 ao 16. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque tu deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no seu livro, quando ainda nenhum deles existia. O que Deus colocou no meu coração sobre essa palavra é a tradução literal desses versículos, né? Que Deus preparou cada um dos nossos dias, cada dia da nossa vida, sejam eles bons, sejam eles ruins. Tudo aquilo que acontece no nosso caminho, na nossa jornada, tem a permissão de Deus e nós temos que ser agradecidos a Ele. Eu louvo a Deus pelo meu chamado, que você possa louvar a Deus pelo seu chamado, pela sua vida, pela sua família, em meio a essa crise que estamos vivendo, essa pandemia, onde muitos estão lidando com medo, inclusive muitos de nós temos em quem confiar e temos colocado a nossa esperança em Deus, porque nós sabemos que Ele nos formou e nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então que nessa noite vocês possam ser tocados e ser abençoados nesse culto, assim como nós seremos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu te louvo, Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, Pai, por essa semana que o Senhor tem nos sustentado, Pai, e tem preparado, Deus, que o Senhor possa tocar na vida de cada um aqui, Deus, que o Senhor possa tocar na vida dos ministros, Pai, na vida do Mateus quando ele for ministrar a palavra, Senhor, que o Senhor possa visitar cada um dos teus filhos, Pai, cada casa, Senhor, cada família que vai ser alcançada através dessa live, Deus, que eles sintam o impacto, que eles sintam a tua presença na casa dele, Deus, que o ambiente venha mudar, Pai, que eles não venham mais viver da forma que eles têm vivido até agora, Pai. Que o Senhor possa tocar verdadeiramente nos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa nos encher, nos transformar, Pai. Que a Tua palavra venha verdadeiramente criar raiz no nosso coração, Deus. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, Pai, pela Tua graça, pela Tua fidelidade e pela Tua bondade, Pai, que nos seguem por todos os dias das nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço porque eu sei que vai ser mais um culto extraordinário, Pai, e que nós vamos ser impactados e não vamos sair daqui da forma que nós entramos, Pai. Que o Senhor possa preparar tudo, Deus, que o Senhor possa preparar o caminho, Pai, os ouvidos de cada um que vai escutar e vai receber as ministrações dessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. As vezes quebrantado, só quero te
glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, Todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória. sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória. Pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Oh, oh, oh.
aos seus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Larará, larararará, larará, larararará, larará, Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho um fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso. eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. 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 Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larararará, Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, Só queremos seus pés. E eu estou correndo, e eu estou correndo para ti. E eu estou buscando um lugar aos seus pés. E eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando Um lugar aos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos
uma saída. Ele me amou e Ele bateu a porta. E Ele está batendo a porta do seu coração. Ele está batendo a porta. Deixa o noivo entrar. Deixa o noivo entrar no seu coração. Ele quer cear contigo. Eu não consigo parar. Eu não posso mais parar. Porque existe um fogo que queima em meu peito. E esse fogo é o amor de Jesus. E esse fogo é o amor de Jesus. E eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa fluir o amor de Deus, deixa queimar. És bem-vindo aqui. Casa, Pai, vem nesse lugar com a tua chama, com a tua chama me incendiar, me incendiar, me incendiar.
vou deixar queimar, Vou deixar queimar meu coração. És bem-vindo aqui. Venha sobre nós com a sua glória, com a sua glória, com a sua glória. Oh Pai, vem neste lugar. Me incendiar, me incendiar. Eu vou deixar queimar, vou deixar queimar. Vou deixar queimar meu coração. Eu vou deixar queimar, vou deixar queimar. Vou deixar queimar meu coração. Eu vou deixar. Vem sobre a sua igreja, queima os nossos corações com seu espírito. Vem sobre nós, vem sobre nós. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar. Vem com teu fogo aqui. Vem me consumir. Aumenta o fogo. 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 Eu vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, Vou deixar queimar vou deixar queimar. meu coração. Eu trouxe a lenha, eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar. Vem com teu fogo aqui. Aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo. Aumenta o fogo. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, Até transbordar, derrama sua glória.
derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche a sua casa. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir O escrito em Joel, aviva-nos. vem fazer o que nenhum homem fez. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel, aviva-nos. Aviva sua noiva, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche este lugar.
seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, Seja agora, vem derramar a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. a terra clama. Oh, a terra chama. Chama, chama, Mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais uma vez, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, rasga os céus e desce, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer, rasga os céus e desce, faz a terra tremer com os seus pés, faz a terra tremer, Seus pés, faz a terra tremer com seus pés. rasga os céus e desce, vamos Yeshua, desce. Rasga os céus e enche este lugar com tua glória. Queremos o teu reino, Justiça te preparamos um lugar. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, rasga os céus e desce. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus A e desce. terra clama, oh, a terra chama, Chama, chama.
nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, Nós te desejamos outra vez nós te desejamos, nós te queremos, nós te desejamos, nós te desejamos. Nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo de amor, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós
neste lugar. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, em nossas vidas. Louvado seja tudo que o Senhor faz, ó Pai, porque o Senhor é perfeito. Louvado seja teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Louvado seja, ó Pai, a tua graça e a tua misericórdia que nos salvaram, que nos sustentam, que nos limpam, que nos lavam, que mudam as nossas vidas. Louvado seja o Senhor, meu Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Senhor, Jesus, porque o teu amor, ó Pai, nos amou primeiro e por isso nós te amamos. Louvado seja, Deus, a tua glória e a tua presença. Louvado seja, ó Pai, o Senhor ser santo, assim como nós queremos e desejamos ser. Louvado seja, Senhor, a tua presença em nossas vidas. Louvado seja Deus da multidão e louvado seja o Deus do indivíduo. Louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és grande, porque tu és maravilhoso. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é infinitamente bom e o amor de Deus dura para sempre. E aquilo que temos para nós, temos por conta da glória, da graça, das misericórdias do nosso Deus. Eu quero te convidar, querido, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia já no livro de Mateus, capítulo 16. Enquanto você vai abrindo, deixa eu falar com você algumas coisas. Primeira coisa, temos a nossa conta no banco, que está disponível para você poder nos ajudar, se tiver no teu coração. Nós falamos de dízimos e ofertas e lembramos que aquele que tem o coração de um dizimista, aquele que tem o coração de um ofertante, esse oferta e esse dizima. Eu costumo dizer que aquele que não tem é difícil você fazer entender, mas você que tem e de repente não consegue nos ajudar, vindo até aqui, tem a nossa conta no banco para você nos ajudar de alguma maneira, tá? Nós continuamos pedindo doações de sangue, tá, querido? Os bancos de sangue continuam precisando da sua ajuda. Nós somos cristãos e temos que ser cristãos em todos os momentos. Nesse momento há uma necessidade de sangue nos bancos e nós precisamos da sua ajuda para isso, tá? Mais um aviso, que é um aviso muito legal e muito gostoso, nós estamos muito felizes com isso, que é que a partir do dia 18 de junho já foi liberado para que as igrejas pudessem voltar, tá? E eu quero te convidar a vir ao culto. Durante esse momento de quarentena, muitas pessoas falaram sobre saudades de estar em culto. E nós queremos te ver. Principalmente você que falou que está com saudade, nós queremos te ver. Nós também estamos com saudade. Então eu quero te convidar a vir aos cultos, tá? Nós teremos 2 cultos que acontecerão. Teremos um culto que acontecerá de manhã, às 10 horas, e um culto à noite. Continuando esse das 6 horas, tá? A diferença entre os dois, ela vai ser muito grande. Agora nós só podemos estar na igreja com 15 pessoas, tá? Então 15 pessoas poderão vir aos cultos, estar no mesmo ambiente. Nós temos um espaço aqui de umas 60 pessoas e só pode vir 15 pessoas para que a gente consiga dar 1,5 metro de cada um de distância. Só pode entrar com máscara, tá? Nós teremos o termômetro aqui na frente para aferir é a pressão, né? Para medir a sua temperatura. Teremos álcool em gel aqui na porta para que você possa se limpar aí, tá? Então nós vamos correr atrás de tudo para que seja da melhor maneira possível e nós voltaremos a partir de domingo que vem. Então a partir de domingo que vem já começa o culto das 10 e o culto das 6. Tudo bem?
a partir de semana que vem também começamos o nosso CCL. Para todos aqueles que deram o nome, nós não conseguimos começar ele no começo do mês, por várias dificuldades que eu tive com o meu computador, de conseguir fazer um esquema legal. Eu quero fazer algo bem bacana. E nós vamos fazer ele online por enquanto ainda, tá? Para que a gente não precise usar o horário do culto e nem ter que vir muito aqui. Então nós vamos continuar fazendo ele online, tá? Então o CCL a partir de semana que vem, na segunda-feira, tá? E eu acho que é esses avisos que eu tinha para dar. Tem mais algum aviso? Não? Ah, sim. Ajude a gente, querido, a curtir a nossa página aí no Facebook, no Instagram. Segue a gente. Instagram se segue, né? Não curte. Segue a gente lá no Instagram, curte as nossas coisas lá. E no YouTube, tá? O YouTube é algo que a gente está tentando trabalhar para que a gente faça os cultos ao vivo por lá, com uma nova plataforma. Então a Jéssica já está aí cheio de coisa, o computador, um monte de coisa para a gente trabalhar, bastante coisa legal. Aquela questão daquela contagem regressiva antes de começar o culto, colocar um QR Code para você estar aí, colocar a letra do louvor enquanto você assiste. Tudo isso a gente está para fazer, só que para fazer tudo isso a gente precisa desse computador novo, a gente precisa de um computador bom para que a gente consiga avançar com tudo isso, tá? A gente precisa comprar webcam, porque o pessoal estava reclamando que o Zoom, né, tá indo e tá vindo. Então, assim, é muita coisa que a gente está tentando melhorar, querido. Nós precisamos da sua ajuda, amém? Se você puder nos ajudar, vai ser uma bênção. Eu acho que são esses os avisos, não tem mais nada para falar. Vamos para a Bíblia. Olha, eu quero que você acompanhe comigo Mateus 16, que nós vamos ler do versículo 1 e vamos até o versículo 28, tá? Então acompanha comigo aí em nome de Jesus, na sua leitura mesmo, e você vai entendendo aí o que a Bíblia quer nos dizer. Vamos lá, diz o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Verso número 5 até o 12. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens e dos quantos cestos tomaste? 10. Nem os 7 pães para os 4.000, nem os 10. Nem os 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Verso 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Do 13 ao 19. Indo Jesus aos lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias, e outros Jeremias algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas,
porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Verso de número 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Do 21 ao 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe seria necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Verso número 24 ao 28, para a gente terminar. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Verso número 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, de maneira que nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vou ler mais uma vez o 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Feche teus olhos aí na sua casa. Grande Deus, eu te louvo, eu te agradeço porque tu és maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como irmãos, ainda que distantes, estamos todos numa só sintonia, louvando e exaltando ao teu nome. Senhor, prepara o nosso coração para a tua palavra, que ela possa guardar, ó Deus, que ela possa criar raiz dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, o tema da mensagem dessa noite, ela é raiz, e eu quero falar com você sobre raízes. Eu já trouxe uma pregação há um bom tempo atrás falando sobre isso, linkando com outro texto, mas dessa vez eu quero te mostrar três pontos diferentes. Antes disso, eu gostaria que você se atentasse para algo que tudo quanto é semente, planta, quando a semente vai germinar, quando a planta está nascendo, ela tem uma raiz. Seja uma pequena grama, ela tem uma raiz. Existe algo naquela grama que você vê que está abaixo da terra e que é por lá que ela se alimenta dos sais minerais e coisa e tal. Esse processo de raiz, ela é algo que todo mundo tem. Todos nós temos raízes. Seja raiz familiar, ao qual você tem sua mãe, sua avó, sua bisavó, tataravó e daí por diante. Seja raiz de ensinamentos e verdades que você toma para si, que você aprende com a sua família. Exemplo,
Vamos supor que você nasce numa família que não é uma família que tem, a mania de domingueira almoçar todo mundo junto. Eu acho muito bonito as famílias que têm esse costume de todo domingo almoçar todo mundo junto, sempre ser macarronada, frango frito, a casa fica aquele cheiro de óleo queimado, nego correndo e outro dando soco na cabeça do outro. Toda essa festa aí que algumas famílias têm. Eu acho muito legal isso, e isso é uma raiz, é algo que você tem. Essa raiz, quando ela é cortada, ela gera algo. Toda raiz, quando ela é cortada, ela gera algo. Seja isso positivo ou seja isso negativo. E eu quero começar a falar sobre tipos de raízes que temos. E tipos de pessoas que têm raízes diferentes. Quando a gente lê esse texto, esse capítulo de Mateus 16, nós lemos 5 histórias diferentes, 5 momentos diferentes, e todos eles têm Jesus como foco. Jesus está presente em todos eles. O primeiro momento é o momento ao qual os fariseus e os saduceus vão até Jesus pedir para que ele dê a eles um sinal. Um sinal de que ele talvez realmente é o Filho de Deus. Um sinal sobre o fim dos tempos. Um sinal sobre o que iria acontecer. Quando Jesus recebe essa pergunta, Jesus diz a eles: vocês conseguem ver de noite quando o outro dia vai ser um dia bom por causa do céu? Vocês conseguem ver de manhã quando o dia vai ser bom por causa do céu? Mas vocês não conseguem discernir o que acontecerá quando o fim dos tempos chegar? Jesus ainda chama de geração incrédula e adúltera, porque pedem um sinal, e o único sinal que seria dado a eles seria o sinal de Jonas. Eu sei talvez que você não entendeu nada, e se você não entendeu nada logo daí, eu quero te dizer que talvez a sua raiz ainda é muito rasa. Não tem problema nenhum sua raiz ser rasa, eu quero que você entenda isso. Mas se você não entendeu nada ainda, talvez sua raiz seja rasa. E você vai aprofundar ainda até o final dessa mensagem. Fica comigo aí, tá? Não vai embora. O segundo ponto, Jesus está falando com os discípulos onde eles estão viajando de um lado para o outro, e Jesus, lembrando do momento que ele viu com os fariseus e saduceus, Jesus diz: olha, toma cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. Os discípulos olham para o outro e falam assim: nossa, ele está falando isso porque a gente não trouxe fermento para fazer pão. Jesus olha para eles e fala: por que vocês discutem sobre o fermento do pão? Vocês não viram o que eu fiz de milagre com aqueles poucos pães? Por que vocês estão falando agora de fermento de pão, sendo que eu posso fazer mais? Jesus diz: eu não estou falando nada sobre pão físico, eu estou falando para vocês tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Se você ainda não entendeu, a sua raiz ainda é rasa, e não tem problema nenhum a sua raiz ser rasa. Repito, até o final da mensagem você será mais profundo em Deus. O ponto número 3, Jesus diz aos discípulos: quem por aí dizem que eu sou? Alguns dizem, eles dizem para Deus: Deus, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas, outros dizem que o Senhor é fulano de tal, outros dizem que o Senhor é beltrano de tal. Jesus diz: tudo bem, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta no meio deles e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: você é o cara, porque você está falando algo que não foi revelado para você por homens, mas por Deus. E aí Jesus faz um monte de elogios a Pedro. Pedro, você é muito legal, papapá, pipipi, papapó, que ligares na terra será ligado no céu, papapi, papapó.
Logo em seguida, Jesus continua dizendo aos discípulos e diz o seguinte: olha, eu serei levado para Jerusalém e lá eu vou ser preso, vou ser morto e ressuscitarei. Logo nesse momento, Pedro se levanta, o mesmo bonitão, e diz a Jesus: você não irá ser preso coisa nenhuma. Tá falando o quê? Tá falando besteira aí? Tu tá falando o quê? Por cima de mim ninguém passa. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Olha só, para trás de mim, Satanás, porque é pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus e sim a dos homens. Mas espera aí, Jesus não acabou de falar em cima lá que Pedro tinha sido revelado quem ele era por Deus e não os homens? E logo abaixo Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque você não vê aquilo que Deus vê, mas você vê como os homens. Não faz sentido ele falar isso para o mesmo cara. Calma que você vai entender até o final da pregação. E no último ponto, Jesus nos dá uma dica, e essa dica eu vou segurar. Queridos, quando a gente pensa sobre raiz, a gente pensa sobre várias formas de uma planta se segurar na terra. A raiz é aquilo que a planta se segura na terra. Quando você vai puxar uma planta, algumas saem muito fácil, porque a raiz delas é muito curta, é muito superficial, é pequena, é fraca, é frágil. E é fácil você puxar. Quer ver um exemplo disso? Vai naqueles gramados bonitos e vê aqueles dentes de leão. Sabe qual que é a dente de leão? Eu não sabia, eu fiquei sabendo hoje. Eu espero que eu esteja certo. Que agora eu estou em dúvida. Mas eu vi hoje, é que eu vi num site meio, sei lá. Pega uma florzinha de dente de leão e levanta ela para você ver como ela vai ser na sua mão fácil. Vai no jardim e puxa aquela florzinha que nasce em tudo quanto é jardim. Puxa uma margarida, puxa uma violeta, puxa. Você vê como que ela vai sair fácil, e você vai ver algo além disso. Você vê que parece que ela não tem raiz, porque você vê que é uma partezinha branquinha que tem em cima, embaixo dela. Tem um verdão, a flor tem o verdão e tem uma parte embaixo que é uma parte mais clara. Aquela é a raiz. Aquela coisa pequena é a raiz, que você puxa com facilidade. Agora faz um exemplo, vai no gramado, num gramadão, no mesmo gramadão que você puxou essas florzinhas. Tenta colocar a mão no chumaço de grama mesmo, e tenta puxar. Ainda que seja pequeno, você vai ter uma dificuldade. Você vai conseguir puxar, você vai conseguir arrancar, mas você vai ter uma dificuldade, porque a raiz da grama, ela nasce muito para os lados, e ela pega uma na outra. Por isso, quando você puxa um, vem um chumação grande. Agora, nessa mesma planície que você, nesse mesmo gramado que você está, pega uma árvore, por mais fina que ela seja, e tenta puxar a raiz dela. Quer que eu te diga algo? Você vai conseguir. Se você for forte como eu, você vai conseguir. Colocar a mão naquela árvore, de repente dar a volta no tronco e puxar ela. Ela vai sair. E quando você puxa, ela sai aquela raiz com um bolo de terra em volta. Eu não sei se você já viu isso. Não sei se você já viu alguém plantando, né, uma árvore por aí. Tem aquele bolo de terra em volta e um monte de raiz e tal. Queridos, a nossa vida com Deus, ela é muito semelhante a isso. Quando nós entendemos que a nossa vida com Deus, ela é uma vida de relacionamento, nós começamos a entender que relacionamento tem tudo a ver com raiz.
A raiz e o relacionamento a sua raiz, ela é o relacionamento que você vive com Deus. Ela significa o quão profundo é esse relacionamento que você tem com Deus, ou o quanto você conhece de Deus. Nós temos o costume, e isso é muito ruim, nós temos o costume de achar que Deus, de qualquer maneira, Ele nos dará relacionamento, simplesmente por Ele ser Deus, e não entendemos que o nosso relacionamento com Deus, ela não vem da noite para o dia, mas ela vem de uma quantidade de tempo que passamos alimentando isso. O tempo de relacionamento que você tem com Deus, ela tem muito mais a ver com o quanto você alimenta esse relacionamento do que o quanto você usufrui dele. Eu não sei se você consegue me entender nisso, mas o seu relacionamento com Deus, ele tem muito mais a ver com o tempo em que você alimenta esse relacionamento do que o tempo em que você vai usufruir dele. E nós achamos que o relacionamento que nós temos com Deus, ela é a parte da curtição, e ela não é a curtição. A parte da curtição é a parte de cima de uma flor, é a parte de cima de uma árvore, aonde são coisas frágeis, coisas que podem ser derramadas, coisas que podem ser derrubadas facilmente, mas aquilo que está embaixo da árvore, ou da flor, ou da grama, é aquilo que dá significado para a parte de cima, e isso é o nosso relacionamento com Deus. Nós temos vários pontos aqui na Bíblia, e o primeiro ponto dele é o ponto de Jesus com os fariseus e saduceus, homens que tinham as suas raízes. Entenda isso, eles tinham a raiz deles, eles acreditavam em algo, eles não eram homens que não tinham credo em nada, eles acreditavam em algo. E o que eles acreditavam? Eles acreditavam que aquele que estava diante deles não era Jesus, não era o Messias, não era quem Deus mandou para libertar o povo de Israel, não era. Essa era a consciência deles, era a raiz deles, e era uma raiz tão firme. Deixa eu te dizer isso, quem nos dera ter a raiz dos fariseus, porque era uma raiz tão firme, que eles levaram isso até as últimas consequências, até matar Jesus. Eles acreditavam realmente nisso, eles tinham raiz profunda nisso. Eu disse isso para você no começo, a raiz nem sempre é boa. Esses homens, eles tinham uma certeza de que Jesus não era o Filho de Deus, e quando eles perguntam para Jesus, eu quero te dizer algo, Jesus tinha isso, que ele provocava nas pessoas, e nós deveríamos ter, por nos chamar de parecidos com ele, que é o que? Jesus conseguia provocar nas pessoas curiosidade. E a Bíblia diz que os fariseus chegam para Jesus e fazem uma pergunta. Eles falam, olha só, tá bom, olha, vamos dizer que 99% a gente não acredita, mas existe aquele 1% vagabundo. E o 1% vagabundo, ele quer acreditar. Ainda talvez que os 99% de raiz está profunda, ainda existe 1% que quer acreditar. Eles dizem para Jesus então, Jesus, então nos dê um sinal. Jesus diz a eles, não tem sinal. Existem hoje em dia as pessoas que vivem igual os fariseus e os saduceus dentro da casa de Deus, que tem a sua raiz em sinal, em sinais, em milagres, em revelações, em profecias. Existem aqueles que não conseguem se apegar e ter a raiz na palavra de Deus, mas só tem raiz naquilo que outra pessoa diz. Meu querido, em nome de Jesus, o véu já foi rasgado, agora a sua raiz pode ser diretamente na cruz, diretamente no sangue, diretamente em Jesus. Mas o tempo passou e o que não passou foi o nosso sentimento de fariseu, e a gente continua querendo que Deus nos dê sinal, que Deus nos mostre. Deus,
me mostra, me dá um sinal, faz alguma coisa acontecer, que essa vaga abra, que eu consiga ganhar alguma coisa, que eu consiga. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não tem sinal. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aquele que não viu e crê, esse é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que vive com Deus caminhando, sem sentir, sem ver e sem ouvir coisa nenhuma, apenas com as suas convicções e com as suas raízes em saber que tudo aquilo que ele escreveu neste livro é real e irá acontecer. Os fariseus falam: eu quero um sinal. Jesus diz: vocês não terão sinal, porque não tem sinal para vocês. Aliás, vocês querem um sinal? Vocês vão ter um sinal. Vocês vão ter o sinal de Jonas. Aí nada a ver, porque a cabeça dos caras não entendeu. Mas como assim? O que vai acontecer? Como é que vai para quem? Para quem? Não sei o que, não faz sentido. Jesus estava dando um pitaco para eles. Vocês vão ter o sinal. E esse sinal será o sinal de Jonas. Eu vou explicar um pouco mais para frente qual foi o sinal de Jonas. Logo mais abaixo, Jesus está com seus discípulos, e ao estar com seus discípulos, ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles começam a se perguntar um para os outros e dizer: como assim? É porque nós não trouxemos pão. Existem aqueles que ainda têm as suas raízes, mas agora a gente entra naqueles que têm raízes curtas. Os fariseus tinham raízes profundas naquilo que eles acreditavam, mas os discípulos não. E nesse momento é um momento ao qual eu não consigo nem ficar irritado com eles, porque os discípulos sou eu, somos nós, aqueles que temos as nossas raízes em Deus, mas muitos de nós ainda têm raízes curtas, ainda não compreendem, ainda não enxergam, ainda não percebem, ainda não sabem, ainda se espantam, ainda não entendem. Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles dizem: é porque nós não trouxemos pão. Jesus diz: por que vocês estão preocupados com pães? Talvez somos nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, que nos apegamos às coisas que Deus não está cobrando da gente, que Deus não está pedindo de nós, quando deixamos outras coisas de lado que são importantes e imprescindíveis para Deus. Estamos acostumados a viver uma parte do Evangelho, ao qual é uma parte rasa, e a minha maior preocupação é que muitos de nós prefere. O que me deixa assustado e com medo é que muitos de nós prefere estar no superficial, não tem o desejo de se aprofundar, não quer conhecer mais, mas é como se tivesse feliz com o que vive. Querido, Deus trouxe a palavra para que a gente possa abrir os nossos olhos e sair deste lugar completamente profundo em Deus, mas talvez não ser deste lugar profundo, mas a minha intenção aqui é despertar no teu coração o desejo de ser profundo em Deus. O desejo de não apenas conhecer mais a Deus, para que você possa ser aplaudido, porque existem muitos que querem conhecer mais de Deus, mas só querem conhecer mais de Deus para ser aplaudido, para fazer sucesso em internet, para fazer sucesso, para ganhar like, para ser o visto, o visualizado. Existem muitos que buscam profundidade com Deus, mas não buscam profundidade com Deus daquele sentido que eu disse na primeira parte.
busca uma profundidade naquilo que pode usufruir, só quer uma profundidade para mostrar para os outros. Meu irmão, se essa foi a sua intenção de ter profundidade em Deus, eu quero te dizer que você talvez nunca seja profundo nele, porque em Deus não há espaço para você querer se mostrar. Porque quando Deus está em você, quando Deus descia para falar diretamente com Moisés, na tenda do encontro onde ele estava, e todo o povo ficava diante da tenda de Moisés, aonde ele estava conversando com Deus, a palavra do Senhor diz que Deus se manifestava ali naquela tenda, e todos viam a glória de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés sobe no Monte Sinai para falar com Deus, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilha, e Moisés desce com o rosto coberto, como quem diz: a glória não é minha, a glória não é minha, não importa aquilo que vocês vejam. Moisés a todo momento tentava fazer o povo subir ao monte, porém o povo tinha medo de subir ao monte. Por quê? Porque a consequência de você buscar raízes fundas, as consequências de você buscar raiz funda, meu irmão, deixa eu te dizer uma parada, não é para todo mundo. Nem todo mundo está disposto a cultivar a sua raiz em Deus, porque não é fácil. É mais complicado do que a gente acha. Jesus diz: vocês não conseguem perceber que não é esse tipo de fermento? Eles dizem: tudo bem, entendemos. O tempo passa e Jesus começa a falar para eles: quem o povo diz que eu sou? Terceira raiz, o povo. Primeira raiz, aqueles que tinham confiança em algo que não era de Deus. Segunda raiz, o povo que é de Deus, mas tinha raiz curta. Terceira raiz, o povo. Jesus diz: quem o povo diz que eu sou? Sabe o que os discípulos dizem? Dizem o seguinte: o povo diz que você é João Batista. Quer dizer, o povo nem sabia quem ele era. O povo não fazia ideia de quem Jesus era. O povo não tinha raiz em Cristo, porque não podia ter raiz nele, porque não entendia quem ele era, não sabia quem ele era. Quando Jesus diz para os discípulos: e vocês que caminham comigo, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta como quem demonstra que tem ainda um pouco de raiz em Deus e diz: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz: parabéns, você entende a profundidade em você, porque quem te revelou isso não foi homem, mas foi o próprio Deus. Não tem como você criar raiz se não for buscando o próprio Deus. Não tem como você me conhecer se não for pelo próprio Deus. Não tem como você ir aos céus se não for diante de Deus. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, só há um jeito de você produzir raiz, e esse jeito é buscando aquilo que homem nenhum diz. Só há um jeito de você buscar raiz, e a raiz só irá crescer em você quando você desligar o seu celular, quando você desligar a sua televisão, quando você desligar aquilo que homem fez, aquilo que homem tenta te mostrar, porque as nossas raízes com Deus não podem ser produzidas por coisas humanas. Mateus, eu estou lendo um livro de um grande homem que diz que Deus, blá blá blá. Cara, eu não quero ouvir, porque esse homem não produz aquilo que é de espírito. Ai, mas ele é um grande homem, ele é homem. Eu prefiro ficar com a Bíblia, porque ela vai abrir os meus olhos para aquilo que é espiritual. Você está dizendo para não ler. Meu irmão, vai na minha casa que você vai ver um monte de livro. Eu leio também livro de outros homens, mas o problema é quando nós criamos raiz em outros homens. Quantos de nós, pastores, não idolatramos uns aos outros? Não temos a idolatria de olhar para alguém, para um homem, e colocar nele toda a nossa confiança e pregar em cima de algo que um homem falou. Fica com a Bíblia. Ela tem raiz para você. Pedro, no mesmo momento, Jesus fala o seguinte para os discípulos: olha, eu vou ser levado e vou morrer. E Pedro diz: não. O que isso significa, Mateus? Eu vou chegar lá. E eu quero concluir com essas duas partes.
Relembrando então junto contigo, 3 tipos de raízes até agora. Primeira raiz, a raiz dos fariseus, é aquela raiz que existe, ela é profunda, porém ela é algo que não é em Deus. Segundo tipo de raiz, a raiz dos discípulos, é aquela raiz que existe, mas ela é frágil, ela é curta. E o terceiro tipo de raiz, a raiz do povo, que é alguém que não conhece a Cristo, então não pode ter raiz nele. 3 tipos de raiz. Eu quero dissertar um pouco sobre elas antes de ir para o final. Primeira raiz, que é a raiz daqueles que têm algo que não é em Deus. Deixa eu te dizer algo. Durante a nossa caminhada cristã, nós conhecemos muitas pessoas. E muitas delas já demonstraram que não querem saber de Deus. Pessoas que já blasfemaram contra o Espírito Santo. Pessoas que têm as suas raízes em outras coisas que não em Deus. E eu não estou dizendo para quem está fora da igreja, não. Esse aqui é o pior. Deixa eu te dizer algo. Aqueles que não conseguem contemplar aquilo que é de Deus, não conseguem ter raiz em Deus, talvez está jogando pérola aos porcos. Talvez está tendo um esforço com alguém que não quer ter esforço. É muito difícil você ver Jesus ter paciência com os fariseus e com os saduceus. Porque era um povo que não queria. Se eu te dizer algo, meu amado, meu irmão, nem todo mundo vai para o céu. Nem todo mundo vai morar com Cristo. Nem todo mundo vai alcançar a salvação da sua própria alma. E muitas vezes nós nos cobramos por conta dessas pessoas porque nós queremos que elas sejam salvas. É louvável a sua atitude, mas eu quero te dizer algo, nem todo mundo irá aos céus. Nem todos alcançam. Eu sei que é difícil e tem muitos pastores que não concordam comigo sobre isso. Mas, cara, às vezes está jogando pérola aos porcos. Às vezes você está alimentando algo com alguém que não quer nada e outras pessoas estão precisando da sua posição. Isso aconteceu com a minha vida de uma maneira muito profunda. E isso deu muito em mim quando eu percebi que pessoas ao qual eu chorava, ao qual eu orava, estavam zombando da minha cara e não queriam nada com Deus. Então, às vezes, valia mais a pena eu estar preocupado com outras pessoas do que acreditar e tentar com quem não queria nada com Deus. Então, meu irmão, eu não estou pedindo para que você tire das suas orações, continue orando. Mas foca em outro grupo, porque esse grupo já tem raiz em coisas que não são de Deus e não estão a fim de mudar. Quando a gente fala sobre a raiz do mundo, essa é uma raiz. Porque quando a gente diz sobre a raiz do mundo, é uma raiz que ela não existe. Porque eles não conhecem. Essa é a nossa raiz. É aí que a gente tem que ir para cima. Porque é a raiz de alguém que você diz, você sabe quem Jesus Cristo é, e a pessoa fala um monte de coisa que não é quem Ele é de verdade. Ou seja, essa pessoa nem conhece a Ele. É nossa oportunidade de fazer com que essa pessoa crie raiz com Deus. É ali, é o momento. Quantas pessoas nós não conhecemos, que você não conhece, que olham para você e ficam com aquela pulga atrás da orelha, dizendo o que aconteceu para essa pessoa ter mudado de vida. Sabe o que é isso? As pessoas não conhecem a Jesus, porque se conhecessem as pessoas diriam, foi Jesus, mas as pessoas não sabem que é Jesus. Para elas Jesus é outra parada. Quando Jesus é o autor que mudou completamente a sua vida, e as pessoas precisam saber disso. Essa é a chave da gente produzir a raiz nelas.
Paulo diz que há um testemunho, há uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Pessoas nos olham, pessoas nos veem, pessoas contam conosco. Existe um poder em nós, e esse poder é de criar raiz nas pessoas. Mas, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, vai para cima dessa galera. Terceiro tipo de raiz é a raiz dos discípulos, que é aquelas que são rasas. E eu já preguei sobre isso uma vez, por isso que eu não vou me alongar muito nessa parte. Que nós, como discípulos, muitas vezes achamos que temos raiz profunda, quando na verdade não temos nada. Pedro achou que tinha raiz profundaça. Ixi, eu sou uma sequoia, não da árvore. Boa, ninguém que sabe também. Sequoia. Eu sou aquelas árvores enormes que tem a raiz funda, aquelas árvores milenares e tem a raiz. E Pedro tinha certeza que ele era esse cara, essa raiz. Quando Jesus fala para ele, olha, eu vou para Jerusalém para ser morto, Pedro mostra para Jesus que não conhecia-o de verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, quantas vezes Jesus não tinha falado para os discípulos que eles precisavam, que precisava acontecer tudo isso? E os discípulos não se deixam levar. Os discípulos não conseguem entender que a raiz deles era funda. Era mais fácil Pedro ter ficado de boca fechada sobre aquilo que ele não entende, do que ele falar. Aí vem uma dicasinha pra gente, né? Hoje em dia, eu sempre falo sobre isso. Hoje em dia nós somos os mestres em todos os assuntos. Deixa eu te dizer algo. Não é feio você falar que você não sabe. Não é feio você falar, não sei. O que é isso? Não sei. Mas não, nós temos a vontade de dizer tudo e explicar tudo. E basta a gente ter uma oportunidade de trazer uma palavra para a igreja. E nós começamos a nos achar os caras, o dono da boca. Eu que mando. Irmão, nós ainda temos que alongar muito as nossas raízes. Para a gente terminar, verso 24, Jesus dá a dica sobre raiz. Olha só o que ele diz. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vir após mim, em algumas traduções diz ser meus discípulos. Vir após mim significa fazer o que eu faço, significa andar como eu ando, significa me imitar. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer fazer o que eu faço, se alguém quer fazer o que eu fiz, olha o que ele diz, se alguém quer fazer o que eu faço, se alguém quer fazer o que eu fiz, se alguém quer ter raízes, se alguém quer produzir raiz, se alguém quer aumentar o seu nível de raiz, só há uma coisa que tem que se fazer. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é um processo de você apenas reconhecer o quão fraco você é diante de Deus. Mas negar a si mesmo é reconhecer que absolutamente tudo que você faça, eu tenho isso para mim, tudo que eu faço ainda não é o bastante. Eu entendo que tudo que eu faço não é o bastante e eu reconheço o quão lixo eu sou diante de Deus, o quão verme eu sou diante de Deus. E você sabe qual que é a minha frase? Qual que é a minha frase? Você não é especial. Eu reconheço o quão verme eu sou diante de Deus, e quanto mais eu percebo isso, mais eu nego a mim mesmo, dizendo que eu não sei o que eu faço, e aquilo que eu faço talvez não é bom, não é o bastante.
Deus, eu me nego, eu sei que tudo que eu vou fazer vai estar errado, por isso eu te coloco na minha vida e na minha frente, porque se tudo que eu faço está errado, tudo que o Senhor faz está perfeito, então eu nego a mim mesmo para que o Senhor seja em mim aquilo que o Senhor quer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz, meu irmão, deixa eu te dizer uma parada. Quando a gente fala sobre tomar a sua cruz, existe uma galera que canta louvor disso, como eu. Existe uma galera que fala sobre isso, uma galera que leva sobre isso em camisetas, em bonete. Mas, meu irmão, você sabe o que é carregar a sua cruz? Você tem noção do que significa a frase carregue a sua cruz, tome a sua cruz? A Bíblia diz que Jesus, quando carrega a cruz dele na via dolorosa, Jesus não aguentou chegar até o final, e ele era Jesus. Tanto que teve que ser dividida com outro homem. Tomar a sua cruz, meu amigo e minha amiga, é você estar preparado para a via dolorosa que será a sua vida. Tomar a sua cruz é você estar preparado para uma vida de luta e de batalha. Tomar a sua cruz não é galardão. Está aí. Tomar a sua cruz não é galardão. Ninguém quer tomar a sua cruz. Porque tomar a sua cruz é você pegar as suas dores, a sua vida difícil, colocá-la no seu ombro e caminhar olhando para Cristo. E eu quero te dizer algo. Carregar a sua cruz olhando para Cristo, como ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Carregar a sua cruz olhando para Cristo não significa, e olha só, carregar a sua cruz indo para Cristo não significa estar a caminho do paraíso, mas significa estar a caminho da morte. Agora o bicho pegou. Agora mais uns 5 vão sair da live aí agora. Negar a sua cruz, negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Deus é seguir a Ele, Bruna, para a morte e não para a vida. Olha o que ele está dizendo assim, ó. Você quer criar raiz comigo? Quero. Se você quiser criar raiz, então agora você vai ter que negar a si mesmo. Ah, beleza, Jesus. Agora você vai ter que carregar a sua cruz. Ah, beleza, Jesus. Agora você vai me seguir. Ah, beleza, Jesus. Aí você está seguindo Ele com a cruz. Aí você está achando que ele vai para um lugar mó top, e de repente ele está colocando a cruz dele no Calvário. Aí você está aqui do lado dele, você já começa a largar a cruz de lado. Você fala, não, peraí, não foi isso que foi acordado aqui. O que foi acordado era que era para negar a mim mesmo, pegar a minha cruz e te seguir, porque eu achei que eu ia também ser famosinho. Jesus diz, não tem fama aqui no rolê. Não, Jesus, não tem fama? Como assim? Eu quero ser discípulo, eu quero ser o apóstolo Mateus, o bispo Mateus, o blá 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 Mateus. Ele diz, não há mérito nisso, não há coisas bonitas, não há flores no final dessa história. Qual que é o final dessa história, Jesus? O final dessa história é você colocar a tua cruz do lado da minha e aceitar morrer junto comigo, para que você possa tomar um lugar no reino de meu Pai. Ah, não, Jesus, então peraí, deixa a minha cruz aqui e salve. E ó, desceu ladeira, sai fora.
Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Colocar a sua cruz ao lado de Cristo e estar disposto para morrer com Ele, para levar cada pedrada que Ele levou em nome de Cristo, significa ganhar uma vida junto com Ele. Ele continua dizendo: pois quem aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Eu disse isso para você no começo. Cuidado com essa necessidade de fazer com que os fariseus se convertam, de fazer com que não sei o que. Meu irmão, deixa eu te dizer algo, preocupe-se agora com a sua própria raiz. Eu quero te fazer uma pergunta para que a gente possa terminar: como está a sua raiz? Como que está a sua raiz? Em que pé que está a sua raiz? Meu amigo, essa palavra que Deus trouxe, ela não trouxe para que a gente venha se envergonhar. Ela trouxe para que a gente venha crescer, venha amadurecer. Aonde está a sua raiz? Mateus, a minha raiz está profunda. Está profunda em Deus? Ou ela está profunda no pastor, no ministro, no seu pai, na sua mãe, no seu marido, na sua esposa, no seu filho? Aonde está a sua raiz? Quando eu era bem pequenininho, eu escutei uma música que diz: não construa a sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, a tempestade vai derrubar. E essa música ainda diz: a rocha é o lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Não busque ter a sua raiz na areia, em coisas passageiras. Eu sou pastor dessa igreja e eu não busco ter as minhas raízes no ministério de pastor. Eu não busco ter as minhas raízes na igreja. Eu não busco ter as raízes no lugar onde nós estamos, nas luzes que temos ou no som. Eu busco ter as minhas raízes em Cristo e na palavra dele. Eu busco ter as minhas raízes naquilo que Cristo diz, naquilo que a Bíblia me diz. Eu não me importo muito com aquilo que outras pessoas dizem. Porque para mim o que importa é aquilo que Cristo diz para mim. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou te dizendo aqui como um perfeitão, não. Eu estou te dizendo aqui como um Pedro, que já deu cada cabeçada, que já olhou para Deus e achou que eu era quem mandava em Deus. Estou falando para você aqui como o próprio Pedro, que achou que tinha sabedoria o suficiente para guiar a minha própria vida. Eu estou te dizendo aqui como talvez Davi, que cometeu inúmeros pecados, achando que eu sabia o que estava fazendo, achando que tinha raízes profundas. Eu quero que você entenda que eu não estou te pregando aqui como alguém que sabe tudo, eu estou te pregando aqui como alguém que já viveu por essas coisas e que ainda vive. Em nome de Jesus Cristo, querida, aprofunde as suas raízes em Deus. Por quê, Mateus? Porque você vai ter paz de verdade. Você vai ter saúde de verdade. Você vai conseguir caminhar com a cabeça erguida. Você vai estar preparado para o que der e para o que vier. Você será forte.
Você será rígido, preparado. Não vai ser qualquer tempestade que vai te derrubar, que vai acabar com você, que vai fazer você querer desistir. Não há. Porque existe algo em você que é as suas raízes, e as raízes não vão te permitir cair. As raízes não vão te permitir se deixar derrubar. Mas você permanecerá firme e forte para a glória e para a honra do nosso Deus. Durante esse tempo de pandemia, eu quero te convidar a aprofundar as suas raízes em Deus, para que durante esse período nós possamos ser aqueles que permanecem firmes e fiéis diante do nosso Deus. Eu espero que essa palavra crie raiz no teu coração e que você possa produzir frutos com essa palavra, possa levá-la para frente, possa dizer ela com as pessoas, possa compartilhar no seu Facebook, no Instagram, aonde você puder. Eu quero orar por você. E antes eu gostaria de orar pelo Marcos. Eu não sei se ele está assistindo a live, mas eu gostaria de orar pela vida do Marcos, porque hoje é aniversário dele, né? E nós oramos aí pro pessoal no dia do aniversário. E o Marcos, para mim, é um homem muito importante na minha vida. É um cara muito importante. Eu sempre esqueço de dar feliz aniversário pessoal, mas eu estou aqui e eu lembrei aqui do Marcos. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, se você puder. Grande Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela vida do Marcos, ó Pai. Obrigado pelo Senhor dar a ele mais um ano de vida. Obrigado pela vida dele em nossas vidas. Obrigado pelo que ele representa para nós. Obrigado pela família do Marcos, ó Deus. Obrigado por tudo. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida do teu filho na minha vida em especial. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe ele em nome de Jesus. Que o teu chamado, ó Pai, possa gritar, possa brilhar no coração do teu filho. Que o Senhor possa levá-lo, ó Pai, aquilo que é do teu coração para ele. Em nome de Jesus, amém. Continuando, Senhor, eu gostaria de orar por cada um que está assistindo essa live. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada um que está aqui. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o período em que estamos vivendo é um período onde muitos estão apostatando da sua fé. Muitos estão se esquecendo quem Tu és. Oh Deus, talvez nós, com as nossas dificuldades, nos esquecemos de quem o Senhor é. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos ajude a ter raiz em Ti, aumentar, Espírito Santo de Deus, nossa profundidade no Senhor. Oh Deus, e não apenas Te conhecer de ouvir falar, Senhor, mas que se for necessário, oh Pai, que o Senhor toque em nossas vidas. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos com os nossos olhos Te ver. Não queremos, ó Pai, ser aqueles que Te conhecem por outros testemunhos, mas queremos ser aqueles que vivem os testemunhos. Deus, eu creio no Teu nome, eu creio no Teu poder, e em nome de Jesus Cristo, aprofunde as raízes do Teu povo, daqueles que querem, daqueles que Te buscam e daqueles que pedem. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, tenha uma boa noite e que Deus te abençoe.